Boa tarde, senhores seguidores do nosso canal. É um prazer estar com vocês novamente. Aproveito esse momento para agradecer a todos por nos permitir entrar nas suas casas. Agradeço ao professor Gabriel, agradeço também ao professor Simão. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar da temática educação e leitura. Vamos falar um pouco do presente, um pouco do passado e, sobretudo, vamos falar do futuro da educação. Vamos trazer aqui algumas propostas que podem nortear a educação brasileira, e isso faremos através das palavras desses dois grandes orientadores, desses dois grandes professores e palestrantes, dois grandes escritores, os quais vão ler neste momento os seus currículos para que eles possam ser conhecidos por todos que acompanham o nosso canal e para que em seguida façam a sua abordagem. O professor Gabriel Perissé possui bacharelado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo, mestrado em Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorado em Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Filosofia e História da Educação pela Unicamp. Tem experiência na área de educação, com ênfase em Filosofia da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: leitura, linguagem, ética, estética, escrita criativa, didática, formação de professores, cultura religiosa e formação cristã. Neste momento, estará acompanhado pelo professor Simão de Miranda, que é pós-doutor em educação, doutor em psicologia escolar e desenvolvimento humano, professor, escritor e palestrante. Ministrou cursos e palestras no Brasil, Argentina, Cabo Verde, Cuba, Portugal e São Tomé e Príncipe. Tem 57 livros publicados sobre formação de professores e literatura infanto-juvenil. Tem obras traduzidas em Portugal e no México e distribuídas em 27 países. Além do que, é cidadão honorário de Brasília. Sejam bem-vindos à casa de vocês. Professor Simão, está com a palavra, gostaria de ouvi-lo em relação a este assunto tão importante neste momento. Primeiro, cumprimentar o meu querido amigo Gabriel, você, Jackson, e quem nesse momento está dando essa satisfação, esse prazer de me ouvir, de nos ouvir. É interessante, Jackson, que você começou falando na apresentação, né, na nossa apresentação, utilizando a palavra futuro, né? O futuro da educação, o futuro da leitura, o futuro da literatura, e aí, por extensão, né, o futuro da humanidade. Eu acho que nunca na história da humanidade, talvez, a gente tenha, né, vivido um momento como esse de nos preocuparmos com o futuro. As notícias são aterradoras e a gente vê um novo mundo se configurando ou se reconfigurando, não sei. Mas eu sei, de fato, que esse evento tem nos feito pensar cada vez mais no para frente, no futuro. Só que a gente não pode pensar, né, focar com essa exclusividade no futuro sem olhar para o que nós já fizemos e o que nós já fizemos, como nós já fizemos. Então, essa conversa ela é muito oportuna, providencial, porque nós vamos conversar, já estamos conversando, sobre algo milenar, sobre algo que remonta à origem da humanidade, a leitura, a educação, por extensão, a literatura. Então, é preciso que a gente faça um olhar para o retrovisor, pelo retrovisor, né, para a história, para que a gente possa projetar esse futuro. A gente não pode imaginar o futuro da humanidade sem a educação, sem a leitura. Então, eu vou começar, nesse primeiro momento de explanação, tentar sintetizar um pouco, já que nós estamos trabalhando aí com três temas que se convergem, né? Que é a educação, a leitura e, claro, a literatura, tentar abordar, caracterizar como eu penso a educação, como eu penso a leitura, como eu penso a literatura, com um olhar retrospectivo, mas fazendo um esforço de olhar para a prospecção, fazendo um olhar prospectivo, né? E no final vamos tentar articular essas três dimensões. Então a educação, acho que nunca antes, né, a gente tem pensado o papel da educação na formação humana, nas suas várias dimensões, a dimensão social, a dimensão política, a dimensão ética. Então, quando a gente vê em um cenário de isolamento social,
que nós deveríamos respeitar, estarmos em casa, e a gente olha para a janela, ou a gente sai quando necessário, preciso, para uma farmácia, para, enfim, um mercado para uma compra rápida, a gente vê as pessoas transitando na rua como se nada tivesse acontecendo. No momento em que há uma determinação legal para o uso das máscaras e as pessoas sem a máscara. Então, isso é um reflexo da educação, né? Então, para que serve a educação? Ela serve, sobretudo, para que a sociedade se humanize, né? Para que as pessoas se humanizem. Ou seja, a educação ela é essencial para o processo civilizatório. A gente está falando em civilização. E o que a gente tem visto nas ruas talvez seja essa ausência de uma necessária civilização para que a gente entenda que nós precisamos nos comportar mediante as orientações que o poder público, que os especialistas têm dado. Então, a gente está falando de educação. Então, a educação não é algo que acontece somente na escola. A educação, na verdade, a educação ela começa na sociedade e ela se complementa a partir do momento em que aquele sujeito, aquele cidadão entra na escola, que a escola começa a fazer parte do seu cotidiano. Então, a educação ela começa na sociedade, ela tem continuidade na escola, e, de novo, ela devolve para a sociedade na forma de condutas, na forma de hábitos, na forma de comportamentos, né? Então, a educação é sobretudo isso. Mas a educação envolve duas dimensões essenciais, que e muitos teóricos não fazem uma dicotomia disso, né? Mas, sobretudo, do ensinar e do aprender, né? Porque a primeira educação é a educação social, depois vem a escola. Mas a gente precisa, e sobretudo num momento delicado como esse, e mais ainda, quem trabalha com educação, se perguntar, refletir todo dia, sobretudo pautado nesses exemplos que a gente tem visto com relação à falta dessa educação social, do comprometimento com uma determinação legal, por exemplo, nas condutas que divergem das orientações que nós recebemos, né? Para que se ensina, por que se ensina, para quem se ensina, para que mundo, para que sociedade nós ensinamos. Eu entendo que a educação, ela precisa, sobretudo pensando nesse momento da escola, e aí a gente está já discutindo, de novo, a palavra futuro, né? O futuro da educação, o futuro da escola como uma instituição que nos provê da educação formal, pensando nesse futuro, mas para que sociedade nós queremos formar, mais ainda? Que novo futuro nós pretendemos, por meio da educação, formar? Que claro que não é esse mais, né? A palavra, né, se a gente for buscar, tentando fazer esse olhar retrospectivo ao qual eu me propus fazer, a ideia de ensinar, que ela remonta do latim, ensignare, que, claro, não é um conceito que ajuda muito, porque ele é muito raso, mas dá uma ideia de que nos primórdios, ou seja, etimologicamente posto, ensinar é sinalizar, colocar sinais, sinalizar. Ao passo que aprender, que não está na outra ponta necessariamente, né, não são dicotômicas, mas aprender seria algo como do latim apprehendere, que é apanhar, recolher, trazer para si. Obviamente que nós sabemos que a educação, os processos de ensinar e aprender, são processos dinâmicos, complexos, dialéticos, recursivos, e é quase que impossível a gente saber onde que um processo termina e o outro começa, né? Mas, de qualquer forma, nós sabemos que não são tão plácidos assim, não são tão simples assim de conceituar, porque não são passivos, são processos ativos, que necessita da atividade do sujeito que aprende e do sujeito que ensina. Então, nós sabemos que são processos, sobretudo, ricos em contradição. E talvez esteja aí a maior riqueza dos processos de educação, seja ele na escola, seja ele fora da escola. Mas, sobretudo, pensar que a educação,
eu entendo que ela resulta desse encontro entre o ensinar e o aprender. Então, nesse contexto, eu fico pensando muito que, pensando nesse amanhã, nesse futuro, que nós estamos vivendo um momento, olha o que eu vou dizer, privilegiado, e quero que me entendam, por favor, quando eu digo privilégio. Um momento privilegiado, um momento que nós somos sacudidos por uma realidade nefasta, né? É um momento privilegiado de pensarmos uma educação que forme cidadãos, que deem condições, favoreçam a esse sujeito, a esses cidadãos, e sobretudo pensando que a educação como princípio social é a educação para um mundo mais ético, para um mundo mais humano, né? Então, talvez essa turbulência pela qual nós estamos passando nos dê essa condição de, olhando para o que nós já fizemos, o legado que nós gozamos hoje, que nós gozamos em termos dos saberes conhecidos, conhecimentos produzidos, acumulados historicamente pela humanidade, o que é que nós estamos fazendo com eles? Como eles chegaram até a gente? Ou seja, e por que é que nós não nos comportamos devidamente como nós estamos entendendo, né? Então, nesse sentido, é pensar que, a partir de agora, nos aproveitando da turbulência, e esse privilégio talvez resida aí, o momento oportuno de pensar em um outro mundo possível, que não é esse. E, sobretudo, pensar que a educação, ela precisa estar a favor da formação de um outro sujeito, do sujeito cidadão, né, efetivamente cidadão, um sujeito reflexivo, crítico, sobretudo intencional, e que ele tem reúne essas condições para que a sociedade, para que o mundo, para que a humanidade não conheça a barbárie, que de alguma forma, né, nós já estamos quase chegando lá, né? A gente tem visto essas cenas de barbárie. Desrespeitar uma ordem, desrespeitar uma legislação, uma orientação, são sinalizações de barbárie. E a educação, ela é essencial, fulcral para isso aí. Tentando caracterizar um pouco a ideia da leitura e como é que a leitura entra nesse contexto da educação, talvez se a gente invertesse a frase, a gente está falando de educação e leitura, mas leitura é educação, né? Leitura é educação, não é leitura e educação também, leitura é educação. Por quê, minha gente? Porque o ato de ler, ele é essencial para esse processo civilizatório. Mas quando eu falo em ler, não estou me referindo primordialmente e necessariamente para a leitura do texto. E aí a gente evoca Paulo Freire quando falava que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, antes da gente ler o texto, nós lemos o mundo com as nossas lentes, nós interpretamos o mundo com as nossas lentes. Quando nós passamos a ler o texto, o que é que acontece? A leitura do texto qualifica a nossa leitura de mundo. Então, esse é um exemplo de um processo recursivo em que a leitura do texto é também uma ferramenta essencial para a civilização, para os processos civilizatórios e para a cidadania, né? E eu entendo que a leitura, e aí também a leitura do texto, ela precisa transcender a mera, e aí entendam, né, por favor, o que eu estou dizendo com mera, não é desqualificando esse processo, decodificação de um código escrito. A leitura precisa ir muito mais além. Então, a decodificação de um código escrito, sobretudo no mundo que exige uma postura crítica do cidadão, é essencial. Porque não é você balbuciar as palavras e decodificar, mas o que fazer com aquela informação? E o que é que aquela informação, quais são as implicações daquela informação na tua atuação como sujeito crítico, intencional, cidadão, que transforma a realidade ao passo em que ela vem de volta transformando você, né? Então, a vida, a nossa vida no mundo, ela começa sem o texto, né? É isso? Mas não começa sem uma leitura de mundo, sem a compreensão do mundo. Então, a leitura, aliás, né, a história da humanidade prova muito isso, né? Que por séculos, né, por quantos séculos nós vivemos sem a leitura do texto, né? Mas a leitura de mundo não. Na verdade, nós fomos configurando esse mundo dos nossos predecessores pela leitura que antecedeu a leitura do texto. Até chegar às pinturas rupestres, né, que já era uma forma de leitura de um signo físico,
né, da representação gráfica do que poderia ser um texto, né? Antes disso, e por muitos séculos, nós não dependemos do texto. Agora, entender o texto, para além da decodificação, é uma ferramenta essencial, sobretudo nos tempos, esses tempos cinzentos em que a gente vive, né? E aí, minha gente, eu quero tocar nesse assunto agora, porque entender a necessidade da leitura do texto, a necessidade da leitura crítica do texto, e aí vamos entender o texto, não só apenas como as letrinhas que vão se juntando e produzindo significados, mas a leitura de textos no seu caráter mais amplo, né? A leitura de um texto, por exemplo, a leitura de uma entrevista na televisão, a leitura de uma entrevista no podcast, a leitura de um contexto, pode ser textual, paratextual, né? Como que isso implica nessa condição do posicionamento social do mundo, né? E aí aparece a escola nesse contexto. Eu situo a escola nesse contexto como essa promotora, tá? Da favorecedora do encontro do sujeito com a leitura do texto. E aí a palavra leitura aparece muito forte aí, porque a escola, né, teoricamente, né, ou primordialmente, ela está para nos ensinar as letrinhas e os números, né, os números e as letras. Mas, para além disso, uma escola que quer favorecer, quer contribuir na construção desse novo mundo possível, de novo, precisa transcender essa ideia, reduzida ideia de que a escola está para ensinar as letras e os números. A escola, sobretudo, neste momento, e eu não sei qual é a escola que nós teremos quando nós voltarmos, precisa, sobretudo, ensinar a selecionar as leituras. E aí, selecionar as leituras também, para além de selecionar a qualidade do texto que vai ser lido, selecionar leituras que te enriqueçam, que favoreçam, te enriqueçam potencialmente como esse sujeito que vai interferir nessa sociedade, que é formador de opinião. E aí a gente está falando do sujeito educador, os profissionais da educação. Não podem mais ser os mesmos. Não podem olhar para um texto e ensinar a criança a ler um texto decodificando o seu código, apenas decodificando o código. É preciso E aí é outra coisa, né? Nós não nascemos gostando de ler, né? Nós não entramos na escola assim. Nós precisamos que alguém nos apresente a leitura. E, nesse sentido, a escola também está para isso. As famílias, primordialmente, mas a escola também está para isso. E nesse momento, né? De apresentar estratégias, recursos para aprender a ensinar o menino a ler, mas ensinar a gostar de ler. E esse gostar de ler, ele tem essa complexidade de se pensar um crivo crítico do que vai ser lido, do proveito que aquilo vai... obviamente, quando eu falo do proveito, eu estou falando do deleite também, mas qual é o proveito social daquela leitura? Na tua formação como sujeito e, sobretudo, na tua opinião, né? Quando a gente emite uma opinião, a gente emite embasado em alguma coisa. E a nossa opinião, ela é muito importante. A nossa opinião, pode parecer que não, mas a nossa opinião, ela implica na opinião dos nossos, de quem dialoga com a gente, né? Próximo ou remotamente. E mais, até o nosso silêncio é também uma opinião. E, por último, só para tentar deixar a gente desdobrar no debate, a situação, a posição da literatura, né, muito brevemente tentando caracterizar. Então, um pouco pensando assim, a escola, o ambiente, o conceito de escola, que precisa ser repensado, a caracterização da ideia da leitura, o que seria a leitura, e onde entra a literatura nessa discussão toda, né? Então, a literatura, que é a leitura, né? Na verdade, a literatura é onde se apoia a leitura, nos vários formatos, seja o livro, seja o texto, hipertexto virtual, mas é importante que a gente pense também, como eu perguntei, para que serve a escola, para que ensinamos, para quem ensinamos, para que serve o livro, o que é o livro, qual o papel do livro, sobretudo o livro literário, nesse novo mundo que se descortina para a gente. Então, nós que somos autores e leitores, porque não há o autor que não lê,
E nós que somos educadores, nós que de alguma forma assumimos um papel de formação de outras pessoas por meio da educação, precisamos entender essas ferramentas. A ferramenta do livro, a ferramenta da leitura, como essencial para uma nova guinada civilizatória, se a gente quiser, né? Eu acho que, introdutoriamente, dá para a gente começar a partir daí, não é, Jackson? Perfeitamente, mestre, perfeitamente. Agora, passo a palavra ao professor Gabriel para que faça as suas considerações. Muito bem, muito bom rever o professor Simão, que eu conheci em Brasília, e num evento que ele organizava, e eu participei com muita alegria, e conheci bem o espaço em que o professor Simão trabalha. E a identificação foi muito grande, porque tanto ele quanto eu, além de professores, somos também escritores, também preocupados com a leitura, com a literatura, e por isso esse encontro nosso virtual hoje tem como tema educação e leitura, uma vez que são dois campos que se encontram e que se entrelaçam constantemente nas nossas vidas, né, tanto a minha como a do professor Simão, como na vida humana, na vida de quem estuda, na vida dos professores em geral, né? E gostei dessa pequena viagem etimológica que o professor Simão fez, e, de fato, isso tem tudo a ver com a própria leitura. A leitura é sempre uma leitura da história, né? No caso das palavras também. As palavras têm uma história que nem sempre é linear, que nem sempre é tão fácil de decifrar, mas que é uma história que a etimologia revela e que traz esses ecos de um tempo que parece que já passou, mas não, continua inserido na palavra, continua presente na palavra. Todos os grandes escritores e os grandes pensadores têm um fascínio pela etimologia, pelo estudo da história das palavras, porque é como se entrassem numa corrente do tempo e fossem buscar lá atrás aquelas primeiríssimas motivações que fizeram com que a palavra fosse se formando e se transformando muitas vezes, né? Boa parte das palavras tem uma origem onomatopaica, ou seja, palavras que nasceram da própria escuta daquela realidade que estava ali diante da pessoa. A palavra bomba é uma palavra que ressoa, porque é bombástica, porque ela realmente quer transmitir o barulho de uma explosão. A palavra bomba, né? A própria palavra flor, é como se ela estivesse se abrindo, né? E assim podemos fazer uma série de ilações em torno da origem etimológica das palavras, tanto do ponto de vista sonoro, como também do ponto de vista semântico. Como é que as palavras foram se transformando, né, no seu significado, no seu sentido ao longo do tempo. Leitura e literatura e educação se entrelaçam nisso, nessa viagem pelas palavras, nessa viagem poética, muitas vezes, não só literária, né, no sentido amplo da palavra, mas poética. A palavra poesia significa fazer. Olha que coisa simples, né? Coisa tão simples e tão humana. Poesia é fazer. O poeta é aquele que faz, é aquele que constrói, é aquele que cria, né? Nesse sentido, todos nós somos poetas, porque todos nós temos que criar relações, temos que criar coisas, temos que criar possibilidades, né? O nosso contexto hoje, nosso pano de fundo, é talvez um dos mais tristes, né, e até assustadores, porque todo aquele espaço que nós tínhamos na escola, nas ruas, o espaço que nós tínhamos nos meios de transporte, todo aquele espaço ficou comprometido. Ficou e continua comprometido. Nós não nos sentimos mais à vontade, vamos ter que usar máscaras o tempo todo, vamos ter que manter distanciamento das pessoas, e não só agora, nessa tentativa um pouco forçada de retorno e perigosa de retorno, mas mesmo depois, quando aparentemente a pandemia tiver menos pesada, menos atuante, nós vamos ter que realmente repensar e mudar a nossa maneira de cumprimentar as pessoas,
nossa maneira de relacionarmos com os outros. É um período muito difícil, vai exigir de nós muita poesia, vai exigir de nós muita leitura, muita literatura, muita educação. Evidentemente que não no sentido raso, né? Como bem mostrou o professor Simão, não é apenas ler uma tabuleta ou ser uma pessoa bem educada, é realmente crescer perante as dificuldades e seguir em frente. De novo, apelando e recorrendo à etimologia, a palavra educação, né, que vem do verbo latino exducere, ducere é conduzir, e ex é de dentro para fora. Uma das possibilidades do ex, no latim, é de dentro para fora. Né? Esse exducere, esse conduzir para fora, é exatamente o que vai acontecer conosco. Nós vamos ter que sair de uma situação para fora, de um mundo para outro, de um tempo para outro, né? E é o que acontece na educação o tempo todo. Todo educador, na realidade, toda educadora é aquela que conduz para fora. Conduz para fora, por exemplo, as qualidades adormecidas de um estudante, as possibilidades ainda não vistas de um estudante, de um aluno, de uma aluna, que talvez nem conheçam as suas possibilidades, os seus potenciais, né? E o educador é aquele que desperta, é aquele que diz, não, pode vir, pode falar, vai dar certo, estimula, né? Faz a pessoa ter confiança. Eu posso ser educado, eu posso sair de um estágio para outro, eu posso sair do meu canto e ir para fora. Isso é educação, né? Isso também é leitura, porque a leitura sempre vai nos fazer sair de uma bolha, de um espaço individual, pequeno muitas vezes, para o todo, para a amplidão, para o social, para a consciência do outro, para conversar com a consciência do outro, né? E tal como o professor Simão disse, leitura é educação e educação é leitura. Na medida em que, para sair de mim mesmo, eu passo a ler a realidade, a interpretar a realidade. Não apenas decifrar, sim, mas interpretar. A palavra interpretação também tem o seu charme etimológico. Interpretar era uma palavra usada para os cambistas, para aquelas pessoas que sabiam interpretar o valor de uma moeda em relação a uma outra moeda. Então, eu faço uma interpretação. Quanto custa R$1 em dólar? Né? Cada vez mais caro o dólar. Eu estou fazendo uma interpretação. Interpretação. Tem preço aí no meio dessa palavra. O preço, quanto é que custa? Quanto é que vale? Quanto é uma coisa na outra? Então, quando eu faço uma interpretação, eu faço também uma negociação entre o meu mundo e o mundo do livro, entre mim e o meu personagem, o personagem daquela história que eu estou lendo, entre as minhas ideias e as ideias do livro que eu estou lendo. Eu tenho que fazer uma negociação. Quanto vale a minha ideia em comparação com essa ideia do autor? E aí eu vou negociando a minha formação, eu vou aprendendo, eu vou valorizando e avaliando essa realidade que eu estou conhecendo. O educador também é um intérprete, na medida em que ele vai fazendo com que os valores conversem uns com os outros, né? Os valores sociais, os valores individuais, os valores éticos, os valores políticos, os valores econômicos, e por isso a educação sempre tem que abranger a nossa formação integral, abranger as diferentes dimensões. Não se trata simplesmente de preencher uma exigência curricular, mas de abrir os olhos, abrir a consciência das pessoas para esse todo que é sempre transcendente, que sempre nos surpreende. Quanto mais e quanto melhor nos tornarmos leitores e leitoras, e melhor podemos interpretar o mundo, melhor podemos interpretar e até prever um pouco do que pode vir a acontecer. Quando nós temos uma boa leitura do mundo, uma boa leitura da história, nós conseguimos entender por onde vão as coisas, por onde
por onde os caminhos estão se delineando. E aí temos a possibilidade também de uma certa preparação, né? Sempre é muito difícil praticar a futurologia, mas observemos mesmo agora, quantas pessoas estão lendo o mundo, lendo a escola, pensando que essa gripezinha vai passar, que essa pandemiazinha já não é mais uma pandemia. É interessante, tem jornalistas já se referindo à pandemia como epidemia, como se a pandemia, que era pan, ou seja, de todo mundo, passou a ser uma epidemia localizada, como se a epidemia fosse localizada. Ela não é localizada, não é epidemia. É uma pandemia. Essa palavra está correta porque ela já vai atingir 6 milhões de pessoas no mundo e continua numa curva ascendente. Será que nós não conseguimos ler os gráficos? Será que nós não conseguimos ler as notícias? Quando nós somos sequestrados por uma fake news, quando somos sequestrados por um boato, é porque nós ainda não temos afinada a nossa capacidade de ler. Porque uma boa leitura sempre busca as fontes, uma boa leitura sempre busca comparar com outras leituras, uma boa leitura sempre busca os autores, busca a autoria. Quando a gente perde a noção de todo o contexto da leitura e caímos, somos enganados por uma mentira, por uma fake news, por um boato, é porque realmente a nossa educação não está aprimorada. Nós ainda não sabemos ler o mundo, ler as pessoas. Né? Recentemente, uma professora mandou pelo WhatsApp um texto dizendo que aquele texto, reproduzindo, né, aquele texto como se ele fosse da autoria do Mário Sérgio Cortella. Ora, quem já leu Cortella, quem conhece Cortella, olhando para aquele texto, veria de imediato que não tinha o estilo do Cortella, não tinha o pensamento do Cortella, não tinha maneira de se expressar do Cortella, portanto, não era do Cortella. Mas aquela pessoa que passou aquele texto à frente pelo WhatsApp, ela leu e não interpretou corretamente. Ela pode até ter gostado do texto, mas aceitar que aquele texto fosse da autoria do Mário Sérgio Cortella era, de fato, não ter ainda lido corretamente o próprio Cortella. Então, são coisas dessa natureza, são coisas assim, que mostram o quanto nós precisamos investir mais na leitura e o quanto as escolas precisam investir mais na leitura. Não apenas aquela leitura obrigatória, não só aquela leitura clássica que todo mundo precisa ler para passar no vestibular, para fazer o Enem, mas uma leitura nesse sentido amplo, de poesia, no sentido amplo da leitura do mundo, da leitura das pessoas, da leitura dos diversos textos. A palavra texto tem a ver com produção textil, ou seja, há uma textura, há um cozimento, né, no sentido de cozer, de costurar. Né? Quer dizer, o mundo é uma trama, e a gente vai tendo que decifrar também essa trama, essa costura. O que uma coisa está costurada com a outra? Como é que uma coisa está costurada com a outra? Como é que esse tecido social, como é que ele funciona? Se nós soubéssemos melhor, e agora estamos vendo de maneira claríssima, o nosso tecido social, né? Porque não é verdade que estamos todos na mesma situação nesse momento. Quantas pessoas estão sofrendo muito mais do que nós? Pois bem, e quantas pessoas estão sofrendo muito menos do que nós? Então, essa desigualdade de sofrimento mostra uma desigualdade social da qual nós sabíamos, sobre a qual nós sabíamos, mas da qual não sabíamos ainda toda a profundidade e ainda não sabemos. Precisamos ler. Algumas escolas estão ainda trabalhando com o negacionismo, achando que está tudo bem, transmitindo uma ideia de que é fácil transportar o ambiente escolar para dentro do ambiente familiar. Não é fácil. Os professores que estão nas diversas plataformas digitais estão também um pouco cansados disso aqui que nós estamos fazendo, que é o que nós podemos e devemos fazer, porque é uma forma de nós nos comunicarmos, mas, sem dúvida, como faz falta o encontro, como faz falta a presença. Temos que ler isso, não abandonar essa certeza. E como pode o livro ser um instrumento de educação à distância no sentido pleno da palavra? Porque, na verdade, o livro sempre foi um instrumento da distância, porque o autor está distante,
Os vários leitores que estão lendo o mesmo livro também estão distantes entre si, mas essa solidão da leitura é uma solidão acompanhada, porque nós sabemos que outras pessoas estão lendo o mesmo livro, participamos de uma mesma comunidade de leitores, e nesse sentido, a escola, a educação hoje, nessa hora, pode retomar o livro com uma dimensão educadora muito mais eficiente do que simplesmente passar conteúdo pelas plataformas digitais. Simplesmente passar conteúdo em ensino remoto, seja gravando um programa na TV, como tem sido a solução de São Paulo, seja recorrendo ao Zoom, recorrendo ao Google, recorrendo ao WhatsApp, ao Facebook. Tudo isso, claro, é legítimo e todos nós, como professores, precisamos ser alfabetizados do ponto de vista tecnológico, sem dúvida. Porém, o livro pode ser resgatado, a meu ver, como o grande instrumento de educação nesse momento, né? Como o grande lugar em que todos nós podemos estar juntos, ainda que distantes, né? Porque a leitura é mais do que simplesmente receber um conteúdo pela tela do computador. É muito mais do que ver, né, na tela do computador aquilo que nós veríamos no quadro ou, enfim, numa sala de aula. É muito mais porque a leitura entra em nós. Nós temos que ser coautores daquela leitura, porque isso é uma verdadeira leitura. A leitura é essa. A leitura que digna desse nome é uma coautoria. Eu escrevi como escritor, como autor, mas eu conto com a criatividade dos leitores. Eu espero que os leitores venham também dar vida às minhas ideias, venham interpretar as minhas ideias, venham interpretar os meus personagens. Então, vocês veem que a educação e a leitura, e a literatura e a poesia, e o nosso momento atual, tudo isso está numa grande conversa. E essa grande conversa é a nossa conversa. É a nossa conversa educadora. É essa conversa que vai nos educar para nos preparar para, de novo, sair dessa situação para uma situação que queremos que seja melhor, né? E nesse exercício, como eu combinei com o professor Simão, vamos conversar agora um pouco entre nós, né? Tanto o Simão e eu, como também quem está aí, quem está agora nos ouvindo, né? Para que a gente possa, ouvindo as leituras de vocês, ouvindo as perguntas de vocês, nós possamos também ampliar essa nossa conversa. Então, agradeço esse primeiro momento que eu falei, né? Só falei, mas agora vamos conversar nós, né? Também o Simão falou, agora vamos todos conversar um pouco mais. Ótimo. Eu posso fazer uma observação? Claro. Pode, né? Assim, eu guardei assim, duas coisas importantes. Tudo que você falou é importante, Gabriel. Agora, eu quero retomar, e até para alimentar quem está nos assistindo agora, para motivar a participar da nossa conversa, duas questões bastante importantes. São fulcrais para o assunto que a gente está debatendo. Você falou duas coisas, né? A interpretação do mundo, né? E ainda há pouco você falou que a leitura ela entra em nós. Ótimo, perfeito isso. Agora, como é que eu vejo isso? Então, vamos lá. Primeiro, a ideia de interpretar o mundo. Porque, de novo, a gente tem que voltar a Paulo Freire o tempo todo, né? Porque não nos basta, não é suficiente interpretar o mundo, né? Já diziam os marxistas, a gente precisa transformá-lo, né? E é essa interpretação de mundo que pode nos favorecer e deve nos favorecer aos nossos posicionamentos. Então, esse cidadão que a gente imagina que ele esteja comprometido com a construção de um mundo melhor para todos, ele precisa ser esse cidadão ativo, crítico, reflexivo, ao qual eu me refiro o tempo todo, que esteja sempre disposto com esse compromisso de se posicionar diante de tudo, e sobretudo diante das injustiças. A outra questão é que a literatura entra em nós, de fato. Agora, ela sai, ela entra, ela nos transforma, e ela precisa sair ecoando, porque é a força da interpretação, a força dessa transformação que ela produz no leitor, nesse sujeito, que o transforma. E essa literatura, ela sai ecoando também nesses movimentos de ondas transformadoras, né? Eu fico pensando muito, porque, vejam, lá nos primórdios, pensando nesse futuro, né, o que é que nós estamos guardando como legado, Gabriel e todo mundo que está vendo a gente agora,
Que histórias, de novo falando da história, da condição da leitura e da literatura. Pensar que a literatura, ela nasceu de uma tradição oral, né? E que histórias nós vamos contar, e que histórias os nossos filhos vão contar, nossos filhos vão contar, porque nós estamos vivendo essa história, interpretando, nos posicionando de um jeito ou de outro, ou não, mas a história está sendo construída, e nós estamos contando. Nós vamos contar, né, mais para frente, como a gente vai contar essa história. E a forma como eu contar essa história indica como eu me posiciono também. Lá nos primórdios, né, a gente sabe pela história, né, de como surgiu a literatura, que surgiu nessas tradições orais, a gente tinha ali os nossos ancestrais contando histórias orais quando chegavam de um dia extenso de uma caçada, por exemplo. Né? Então, eles tinham os ritos, né, se reuniam em torno de uma fogueira, enfim. E os caçadores, então, todo mundo sentava para ouvir as histórias de como foi aquele dia da caça daquele caçador. Então, muitas das histórias, naturalmente, não eram exatamente como aconteceram, mas, assim, àquela época, nós já nos apoderávamos da força da interpretação e, sobretudo, da função social do texto, né, da intencionalidade do texto, para contar a história que a gente quisesse contar. E, sobretudo, histórias nesse sentido aí, com esse fundo, né, de querer, por exemplo, nos posicionarmos de forma, vendermos uma outra imagem da gente, né, de dar um viés para a história que nós queríamos. Por exemplo, muitos dos nossos ancestrais se tornaram líderes dos seus bandos, das suas tribos, pelas histórias que contavam, né? Então ninguém tem garantia de que eles contaram a história tal qual ela aconteceu. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico imaginando hoje, minha gente, porque a literatura, ela nos transforma. A literatura, a leitura, nos faz superpoderosos, né? E nesse sentido, eu fico pensando muito, eu anotei aqui para não esquecer de colocar isso, né? Que você falou das fake news, né? De como que essa nossa fragilidade como leitor que interpreta, com essa perspectiva crítica da interpretação, nos deixa fragilizados. E eu fico pensando que a literatura, a leitura, ela é um remédio, né, muito poderoso nesse tempo de uma doença social também, que é o fanatismo. Então, a literatura, ela é um remédio poderoso contra toda espécie, toda a natureza de fanatismos que a gente tem percebido e vivido. É isso, né, para a gente ir aquecendo aí a nossa conversa. Espero que as pessoas... Vamos aguardar alguma pergunta aqui. Mas, de fato, olha, quem quiser fazer pergunta, por favor, só fazer, que nós estamos lendo aqui, do lado a gente consegue ler as perguntas. Tem várias pessoas chegando aqui, olha, tem a Paula, tem a Edna, tem aqui a Glauciane, pessoas que eu estou vendo aqui mais de imediato. Mas temos aí um público nos acompanhando. Então, quem quiser fazer uma pergunta, pode escrever que a gente lê aqui, Simão e eu vamos dando conta. Mas, Simão, ouvindo você mais um pouco, a gente sempre vai... Você vê como uma palavra puxa outra, uma ideia puxa outra, uma etimologia puxa outra, e essas suas considerações me fizeram pensar no outro conceito da educação em relação com a política, com a sociedade e com o momento que estamos vivendo. Porque se a educação é emancipadora, a ausência dessa educação nos torna seres manipuláveis. E tanto a palavra emancipar como manipular, elas têm aí dentro a palavra mão, né? Emancipar é justamente você dar à pessoa a chance de ela pegar a liberdade. Você tira a mão da pessoa, você deixa a pessoa andar, você para de ficar segurando a pessoa, deixa a pessoa seguir o seu caminho. Ao contrário, que manipular é justamente o contrário, é você segurar a pessoa, levar a pessoa para o lugar que você quer que ela vá, e essa manipulação, ela está tão presente em todos os âmbitos, né? E não é só no âmbito comercial, e não é só no âmbito político, todos nós estamos enfrentando hoje, mesmo nos lugares mais ingênuos, mais inocentes, nós estamos sofrendo uma manipulação constante. Há pessoas que nos manipulam, há igrejas que nos manipulam, há jornalistas que nos manipulam,
Quer dizer, nós estamos o tempo todo sofrendo esse assédio. É um assédio psicológico, um assédio moral, que nos tira a liberdade. Então, quando a pessoa lê e encontra na leitura a liberdade de imaginar, a liberdade de pensar, a liberdade de recriar o mundo, de trazer outras possibilidades para o mundo, de fato, ela consegue se imunizar da manipulação, né? Não sei se você viu ou se você conhece aquela série que está no Netflix, da Anne de Green Gables, que é também uma série de livros de uma autora do comecinho do século XX, do século XIX para o século XX. Essa autora, agora não me lembro bem o nome dela, mas o livro que ela escreveu, que é a Anne de Green Gables, é uma série, aliás, de livros, fala de uma menina órfã que adorava ler. E toda vez que ela enfrentava alguma frustração, algum sofrimento, ela encontrava na leitura a chance de vencer o sofrimento, de sair de uma situação de sofrimento, de dor, para uma situação de criação. E a linguagem que ela tinha impressionava os colegas, porque ela sempre escolhia palavras pela beleza. E quando ela escolhia uma palavra pela beleza, ela estava também dando beleza para o mundo. E essa é outra característica da leitura, que é nos ajudar também a dar nome, e novos nomes, né? Ou os verdadeiros nomes às coisas. Então, isso, eu não canso de considerar a literatura um grande caminho educacional. Eu escrevi um dos meus livros, se chama Elogio da Leitura, que é justamente uma brincadeira com o livro do Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura. Mas esse elogio da leitura é também, de certo modo, um elogio da loucura, né, Simão? O que você acha? Acho, com certeza. Inclusive, Gabriel, veja que uma coisa puxa a outra realmente, né? É bacana você lembrar da etimologia de emancipar e de manipular, né? São Tomás de Aquino, né, já dizia lá há muito tempo que o homem é feito de razão e mão. E aí a gente interpreta, né? Eu entendo que ele não se limitou à interpretação denotativa, mas muito mais conotativa da mão. Não só a mão que fabrica as coisas, e de fato a mão libertou o homem, né? A mão nos libertou. Mas por outro lado, e aí pensando metaforicamente, de forma alegórica, que o homem é feito de razão e mão, nós somos manipulados, mas nós também manipulamos. E o que a gente não pode deixar que aconteça, e fazendo um trocadilho, é lavar as mãos. Nesse sentido, nós devemos lavar as mãos com álcool gel, mas nós não podemos, como Pilatos, lavar as mãos. Então, nesse sentido, eu estou dizendo que nós temos a obrigação cívica de nos posicionarmos, e o contrário disso é lavar as mãos. Então, sobretudo, quem atua no campo da literatura e da educação tem que se posicionar e tem que unir as forças, né, nesse sentido, da construção de um mundo melhor para todos, menos desigual, sobretudo, né? Então, não lavemos as mãos. Exatamente. A propósito dessa nossa conversa agora, a Auricélia Cavalcante acaba de nos dizer que a Anne de Green Gables é de uma autora chamada Lucy Montgomery, é uma canadense. E outro aspecto interessante dessa obra, que está publicada, os 3 primeiros volumes estão publicados pela Editora Autêntica, em português. Mas acho que são mais 6 volumes que vão sendo traduzidos futuramente. Mas tem outra característica nesse livro, que é já o nascente feminismo. Ali naquela altura do final do século XIX, começo do século XX, perguntando, mas por que as mulheres não podem votar? Por que as mulheres todas têm que sempre seguir o mesmo caminho, têm que casar? Quer dizer, então, ela como leitora, e ela como escritora, essa Lucy Montgomery, ela também já colocava naquela época, faz mais de um século, questões prementes, questões atuais. Quer dizer, a literatura não é isenta, a literatura não é simplesmente para apagar os problemas, né, distrair dos problemas, né?
poeta Mário Quintana diz que a poesia é uma fuga para a realidade. Então, é muito bom quando a gente encontra uma literatura que, mesmo que esteja falando sobre temas que parecem fora da realidade, na verdade, está falando de temas muito reais. A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que parece que está falando do pós-morte, do inferno, do purgatório, do céu, o tempo todo está falando da política da época, está falando da educação da época, está falando dos conflitos daquele momento, e toda aquela roupagem teológica do céu, do inferno e do purgatório, na verdade, são o cenário literário para falar sobre a vida. E isso é fantástico na literatura. Mesmo a literatura fantástica está falando da nossa realidade, mas é claro que nós temos que ser bons leitores para poder captar essa relação entre literatura e realidade. Perfeito. E eu acrescento que a literatura também não pode nos conformar. Acho que é isso aí que você está dizendo, eu estou ressaltando, né? Eu entendo que... E também porque no que eu escrevo vem muito... É muito forte isso nos meus textos, que é uma forma de você escolher se posicionar. Eu, como autor de literatura infanto-juvenil e de obras voltadas à formação de professores, eu fiz uma opção em me posicionar sempre, crítica e reflexivamente, de forma que eu dê a minha contribuição a mais legítima possível para um mundo melhor, para a emancipação, né? E aí, nesse sentido, também pensando, né, que você citou o Dante e outros tantos exemplos na literatura universal, na literatura regional, a gente pode citar, mas eu sempre defendo que a literatura, ela precisa assumir esse papel também, né, para, além, obviamente, que no primeiro plano, eu imagino, né, e defendo que no primeiro plano, a literatura, ela precisa nos deleitar, mas que ela precisa também assumir também esse seu compromisso de crítica social, crítica à realidade, de denúncia social, né, porque Dante, né, a Divina Comédia é um conjunto de denúncias sociais, né, e então é isso, eu sempre penso que a literatura, ela pode servir essas duas causas, ela é a fruição, mas ela precisa também, em algum momento, né, ela ser esse instrumento de denúncia, ela ser essa voz que grita, e, sobretudo, que ela não nos conforme. E aí, o autor que trilha por aí, eu acho que ele está deixando a sua contribuição, mais modesta que seja para a construção desse outro novo mundo possível, né? Olha aqui, Simão, aqui a Vanessa Moraes escreveu: a leitura tem ajudado muitas pessoas nessa época de quarentena a se libertar e se encontrar. Fantástico poder de um livro. Resumiu perfeitamente todo o nosso debate, toda a nossa conversa. É isso aí, Vanessa, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Essa libertação e esse encontro. Porque eu acho que isso é importante, né? Também enfatizar. A leitura pode parecer um ato solitário, mas, na realidade, a leitura nos conecta, né? Por exemplo, você vai ler os diálogos de Platão. É como se, de repente, você tivesse atravessado os séculos e fosse sentar ao lado dos alunos de Sócrates e participar daquele diálogo vivo que Platão, como bom aluno, né, não só recriou, como também inventou. Porque o Sócrates não escreveu nada, mas o Platão assumiu o professor. Olha que interessante, hein? É como se o Platão tivesse engolido Sócrates, né? Aquilo que você falou, né? Entra e sai. E sai. Ele engoliu o Sócrates e fez o Sócrates sair pela sua boca. Ou seja, Sócrates é transformado pelo aluno e volta a ser professor pela boca de um aluno. E esse movimento educacional, ele é uma das coisas mais fascinantes na arte de ensinar. É quando você entra na vida dos seus alunos e depois você sabe que você vai sair diferente do que você entrou. Porque o aluno vai dizer, não, o professor Simão falou tal coisa. Não foi exatamente isso, mas já faz parte da interpretação do aluno que, emancipado, cria a sua própria visão de mundo. Isso é, autenticamente, criar democracia, criar espaços de libertação.
Deixa eu comentar, Gabriel, é muito bacana isso, porque, veja, nós somos, boa parte do que nós somos foi aquilo que a gente leu, né? Nós somos, em parte, daquilo que nós lemos. E em algum momento, alguém nos apresentou uma leitura. Né? E nesse sentido aparece de novo o profissional da educação, o leitor, o mediador de leitura. Então, assim, alguém nos apresentou uma leitura em algum momento. E nós sempre, quando lemos um bom livro, a gente não guarda para a gente, não é verdade? Nós estamos sempre recomendando, olha, leiam esse livro é bacana. E o professor na escola, ele está fazendo isso o tempo todo. E o meu temor é esse, aí que mora o meu temor. Como é que nós estamos recomendando? Qual é o filtro crítico que nós estamos fazendo para apresentar o livro, a leitura, para as crianças e para os jovens, que, como diria João Cabral de Melo Neto, naquele poema do galo, um galo sozinho não tece uma manhã, que sempre será necessário outro galo, que pega o canto desse galo e assim por diante. Nós somos esse galo. E aí, os nossos estudantes, eles vão novamente pegar esse canto, se eles se encantarem, olha o trocadilho de novo, se eles se encantarem, eles vão pegar esse canto e passar para frente por outro galo. Agora, e aí? Qual foi o critério que eu utilizei, a intencionalidade que eu utilizei, como professor, como professora, né, para apresentar essa leitura? Então, veja que isso é muito delicado também. Muito bom. Bom, professor Simão, eu vou agora fazer minhas últimas palavras, vou me despedir aqui do nosso grupo que se formou aqui, né? Vou me despedir de você, do Jackson, da Gente Jovem Educacional, agradecer as pessoas que participaram conosco nessa hora e dizer isso, que na minha concepção de professor, de educador, eu acredito que não se faz educação sem leitura. Ou seja, esse dado que nós temos, não é, professor Simão, de que, infelizmente, muitos professores não têm o hábito da leitura, não têm o gosto da leitura, não têm uma história de leitura. Isso, enfim, é estatístico e já foi pesquisado. Mas isso não tem que ser uma fatalidade. Nós, professores, podemos ler mais, podemos ler melhor, e isso vai nos tornar também melhores educadores. Portanto, eu faço de novo o mesmo apelo, faço um elogio à leitura, que pode parecer um elogio à loucura, mas é o elogio necessário, sobretudo nesses tempos em que nós realmente estamos tendo que mudar, né, a nossa maneira de ensinar, nossa maneira de pensar, de conviver. É isso. Eu também desejo agradecer quem nos acompanhou até agora, mas, assim, ia acrescentar que, embora esse cenário todo que nós desenhamos aqui, que nós reproduzimos, né, no qual nós vivemos, eu ainda insisto em ser otimista, né, insisto em acreditar que nessa possibilidade da escola ser, de fato, esse espaço necessário, e talvez, minha gente, o único e último reduto, o último e único espaço verdadeiramente transformador, com essa potencialidade de emancipar com a mão, de libertar e pensar que nós temos essa possibilidade efetiva de construção de um mundo melhor para todos, aproveitando, inclusive, deste momento, né, aí alguém falou que o livro, nesse momento do isolamento social, ele é tão importante, e então, quiçá, oxalá quem esteja aproveitando o seu tempo de isolamento social, rodeado de boas leituras, tenha feito esse proveito também, além da fruição, essa construção de conhecimentos necessários para contribuir na construção desse novo cenário que se descortina para a gente. Muito obrigado também. Muito obrigado, professor Gabriel, muito obrigado, professor Simão. Foi um prazer ouvi-los, foi um prazer também estar dentro da casa de todas essas pessoas. Eu vi aqui que tínhamos muitas pessoas de Ceilândia, Cantinho do Céu, se não me engano, o nome do lugar. Muita gente, Cantinho do Girassol, muita gente nos acompanhando, muita gente participando, elogiando, alguns fãs do trabalho do Gabriel, alguns fãs do seu trabalho. Eu, confesso, sou um fã do trabalho dos dois. Espero tê-los novamente no nosso canal em breve. Aproveito essa oportunidade para agradecer a todas as pessoas que, ao longo do mês de maio, acompanharam as nossas lives.
mês de maio chega ao fim, e também chegam ao fim as nossas atividades neste formato. A partir do mês de junho, teremos outras atividades, outros conteúdos no nosso canal, e eu espero que todos possam permanecer conosco, possam se inscrever no canal e acompanhar tudo isso. Para os senhores, fica aí o convite, quando quiserem voltar à casa de vocês, conto com vocês e conto com todos os seguidores do nosso canal. Tá certo? Tenha aí boa tarde, um ótimo final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, um abração.